Então eu quero convidar vocês, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Olha lá, amor, a irmã quer dar oferta aqui, ó. Irmã Vilma, põe para ela aqui, João. Amém, Jesus. Os irmãos acharam 1 Samuel, capítulo 14, a partir do 24. Irmãos, o tema da pregação dessa noite é os perigos da insensatez. Hoje eu quero falar sobre a pessoa que é insensata, que não tem esse senso, que age com loucura, que age com precipitação, que age sem pensar. Os perigos da insensatez. 1 Samuel 14, 24. O voto de Saul. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler aqui. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara, quer dizer, fez um juramento, conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se abateve de provar pão. Todo o povo se absteve, absteve de comer pão, ou de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Imagina todo mundo com fome, e eles encontraram mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Quer dizer, quem comesse ia ser amaldiçoado. Essa foi a palavra de conjurar, é amaldiçoar, Jonas, porém, filho de Saul, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornou a brilhar os seus olhos. Matou a fome comendo mel. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter provado um pouco desse mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micamás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. Versículo 36. Vamos para o 36. Disse, pois, Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até ao raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor,
que salva Israel. Ainda, olha o que Saul diz aqui, gente. Ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estáis de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Então a culpa estava entre Saul e Jonatas. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado quem? Jonatas. Caiu sobre ele, caiu a coroa, caiu sobre ele. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Vai morrer Jonatas, que livrou Israel da mão dos inimigos? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe cairá no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Eu queria olhar com vocês nessa noite sobre esse voto impensado, esse voto tolo que Saul fez. Amém? Feche os seus olhos um minuto, vamos orar. Senhor Deus, peço agora que o Senhor venha iluminar as Escrituras que nós vamos ministrar nessa noite. Abra os nossos olhos, nos livra a nós e aqueles que por algum momento, em alguma circunstância, precisar ouvir esta palavra, que nós possamos guardar e compartilhar, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês notaram na nossa leitura que os homens de Saul, os guerreiros de Saul, estavam exauridos, estavam exaustos de estarem na guerra, de estarem lutando dias a fio, sem comer absolutamente nada, sem poder comer, cansados da batalha, uma batalha longa contra os filisteus. Tudo que esses caras queriam era poder descansar e poder comer alguma coisa. Só que o Saul, ele lançou aqui uma ordem, que eles só iam se alimentar, que eles só iam colocar algum alimento na boca depois que eles matassem completamente os inimigos, o restante. Só que o texto diz que eles estavam, no versículo 31, diz que eles se achavam exaustos em extremo. Quer dizer, eles não tinham nem força para lutar, de tão cansado que eles estavam. Para piorar, o Saul disse ainda: e se comer, é digno de morte. Eu amaldiçoo aquele que ainda comer. Essa foi a ordem. Enquanto nós não eliminarmos os inimigos por completo, ninguém vai comer.
Se comer vai morrer. E ele era o rei. Só que Jonatas, o filho de Saul, não estava junto com o grupo na hora que o pai dele falou isso. E o Jonatas está lá do outro lado da batalha, lá do outro lado do campo, distante do grupo de Saul. Viu lá mel. Eu não sei você, mas eu sigo um grupo no Instagram que eu gosto de mel. Sou apaixonado por mel. E eu sigo um grupo no Instagram e eu vejo aquele grupo, não é nem aqui do Brasil, eles tirando mel debaixo de rocha, dentro de caverna, de lugares mais incríveis. Corta aquele pedaço, né, aquele favo assim, e vai expor um balde e vai escorrendo aquela cachoeira de mel. Eu acho coisa fantástica. Mel em cima, mel que brota no chão, mel de todo lado. E o pobre do Jonatas não estava sabendo disso. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pedaço da vara dele, colocou naquele monte de mel e colocou na boca e comeu. E a Bíblia diz que aquilo foi um alívio, aquilo foi recobrou, restaurou o ânimo dele para aguentar mais um pouco. E aí Saul procurou a direção de Deus. Deus não falou com ele. Ele percebia que alguma coisa estava errada. Foram lá tirar a sorte, e a sorte tirou o povo, né? E ficou só o Jonatas e o pai dele, o Saul. E a sorte caiu sobre Jonas. Como o pai tinha feito esse voto, irmãos, em Israel era muito sério esse negócio de voto, sabia? Quem que já leu aquela história da Bíblia, no livro de Juízes, que o cara disse: a primeira coisa que eu ver depois da minha tenda, eu vou oferecer ao Senhor. E o cara ofereceu a filha dele, e a filha dele foi morta. A filha dele era uma donzela ainda jovem. Ela chorou a virgindade dela lá por 30, 60 dias, não sei quanto tempo. Depois foi entregue para ser morta. Então o juramento era uma coisa muito séria. Por isso que a Bíblia diz para não, no Velho Testamento, no Novo Testamento a gente nem jura mais. Mas no Velho Testamento, a pessoa que jurasse, que fizesse um voto a Deus, ela teria que cumprir. Porque aquele que votar e não cumprir era chamado de tolo. Por isso que Eclesiastes vai dizer: melhor não votar do que votar e não cumprir. Era seríssimo. E o Saul disse que deveria morrer se alguém comesse. E o filho dele, não sabendo, comeu do mel. Disse: pai, eu comi o mel, então faça aquilo que está no teu propósito. E o Saul já estava preparado, né? Tudo já estava preparado para matar o seu filho. Os soldados, aquele pessoal que estava com Jonatas, que estava ali, como Saul disse, de maneira alguma. Esse voto seu é descabível. Primeiro que seu filho nem estava aqui, ele nem estava sabendo desse voto. Tem outra, nós só vencemos a batalha por causa do Jonatas. Foi ele que desceu os desfiladeiros, lembra da pregação? Foi ele que, enquanto nós estávamos aqui sem armas, intimidados, foi ele que foi lá e nos trouxe a vitória. De maneira alguma. Pode cancelar esse voto aí. Esse voto é descabível, esse voto é absurdo. Como é que você vai tirar a vida do cara que levou a gente à vitória? Se nós estamos vivos aqui, foi graças a esse Jonatas, e agora você quer tirar a vida dele? E o povo disse: assim como vive o Senhor, não vai cair um fio de cabelo da cabeça do Jonatas. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que o pobre do Jonatas devia estar aqui. O primeiro já falou: vai ter que passar por cima do meu cadáver. O outro, acho que entrou na frente, falou: vai ter que passar por cima do meu cadáver. Quando vi o povo todo dizendo: não, ninguém vai fazer essa loucura de tirar a vida do pobre Jonatas, porque é ele que é o campeão dessa vitória aqui, é ele que nos levou à vitória. O seu voto não faz sentido. Eu queria que nós olhássemos aqui hoje à noite, nessa pregação,
sobre atitudes sem refletir. Eu queria que nós olhássemos o perigo de tomarmos decisão sem ponderar e sem agir com bom senso. Que nós possamos ouvir essa pregação hoje à noite e evitar o caminho da insensatez. A pregação de hoje à noite é sobre a insensatez, ok? Eu quero extrair hoje à noite 3 princípios, só 3, sobre a insensatez, baseado nessa história. Posso começar? Em primeiro lugar, não confunda os seus sentimentos. Não confunda, eu ouvi daqui, viu, baixinho? O negócio é power. Não confunda os seus sentimentos, presta atenção. Não confunda as suas emoções com a vontade de Deus. O Saul disse: maldito aquele que comer antes da gente acabar com os inimigos. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: foi Deus que mandou ele fazer esse voto? Não. Por que maldito? Isso foi uma decisão sua. Então não envolva Deus naquilo que é uma decisão sua. Não chame de vontade de Deus aquilo que não é a vontade de Deus. Tem muitas coisas que a gente na nossa vida a gente quer realizar. É sonho nosso, vontade nossa. Mas a gente não pode dizer que é a vontade de Deus. Aliás, esse negócio de falar que é a vontade de Deus é muito sério. Porque a gente vai ver muito pouca vontade de Deus na Bíblia. Muitas poucas coisas Deus escolhe na Bíblia, sabia? Ah, Deus mandou eu fazer isso. Será que mandou? Se for Deus, faça. Não quero aqui desanimar ninguém. Ah, Deus mandou fazer um voto. Deus mandou. É Deus mesmo que está falando. Toma cuidado com isso. Estava ouvindo a história, pai, de um pastor na África que disse que Deus falou com ele que iria andar sobre as águas. Foram uns 2, 3 irmãos que lá, pegou um barquinho daquele e foi lá em alto mar. Sabe o que aconteceu? O irmão já está andando na presença do Senhor, já está no céu. Morreu afogado. Porque ele disse que Deus tinha falado para ele que, igual Pedro, ele ia andar sobre as águas. Que aquilo ia ser uma demonstração de fé. Se aconteceu, ele morreu afogado. Porque se você ler o texto, quando Pedro anda pelas águas, o que foi a esposa que Deus falou para Pedro? O que Pedro falou para Jesus? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Se tu quiseres, se é o Senhor, manda então para que eu possa estar contigo. Ele esperou uma autorização de Jesus. Se Jesus não dissesse ficar em Pedro, ele ia andar sobre as águas. Quantas histórias de crente nós já conhecemos? Que o pastor, na empolgação, disse para a pessoa assim: para de tomar remédio que você está curado. E a pessoa morreu. É muito sério esse negócio de dizer assim: Deus está falando, ou assim diz o Senhor. Eu creio que Deus fala, amém? Eu creio que Deus fala, mas tenha muito cuidado com esse negócio de assim diz o Senhor. Deus está falando para fazer, né? Vou falar sobre isso na minha pregação.
exatamente sobre isso, mas sim. Então a pessoa vai, o coração dela se empolga, vai lá, passa o cartão, compra um monte de coisa, mas Deus está comigo, Deus vai me abençoar. Aí vai chegando os boletos, você não tem como pagar, porque você foi levado por um ímpeto achando que era a vontade de Deus e você quebrou a cara. Então a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que a gente faz na nossa vida em nome do Senhor, como se Deus estivesse apoiando a gente. Aí vem a dor de cabeça, a gente vai falar com Deus, né? Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Mas às vezes aquilo foi uma empolgação do nosso coração, foi uma empolgação humana. Ou então vai abrir um negócio, né? Vai abrir um negócio e às vezes não pesquisou, não levantou a informação. Eu fui fazer um levantamento para abrir uma escola de inglês. Eu precisava de 20 mil reais só para começar. Eu falei, então vamos começar agora. Você entende? Então não dá para fazer, vou abrir uma escola na cara e na coragem. Tem que planejar. Pode ser que um dia isso aconteça, mas tem que ter um planejamento. Senão a vaca vai para o brejo. Não adianta a gente culpar os outros, não, culpar o anjo, culpar isso, culpar aquilo. É coisa nossa. Mas Deus é misericordioso. Se você errou, peça perdão. Deus vai dar graça para você sair do buraco, amém? Então a gente tem que tomar cuidado com o impulso. O que Saul fez aqui foi tomar uma atitude com impulso. Ele não precisava fazer aquele voto. Deus já era com eles, amém? Deus já tinha dado evidência que ia abençoá-los, que eles iam vencer os filisteus. Não precisava fazer nenhum tipo de voto dessa natureza. Irmãos, quantas coisas são feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que são vaidade do coração humano. Eu lembro lá em São Paulo, uma grande igreja, o pastor mobilizou lá, não, porque Deus falou que a gente vai para um templo gigante. Eles tinham o templo deles, era uma igreja que cabia talvez umas 500 pessoas, 600 pessoas, não, porque Deus está conosco e não sei o que. Foram para uma fábrica, lá na Tiradentes, metrô Tiradentes, lembra dessa igreja, né? E foram para uma fábrica, não aguentou 2 meses, ficou devendo milhões. Foram para um lugar para não sei quantas mil pessoas. Entre aspas, não aconteceu o que Deus, que era na verdade uma vontade do homem. E em Israel Deus falou muitas vezes isso. O profeta Jeremias disse: ai daqueles profetas que dizem paz quando eu não disse paz. Não é tempo de paz, é tempo de conserto. E tinha um profeta naquela época que estava vendendo paz para o povo. Eis que você vai prosperar, que vai dar tudo certo. E o cara totalmente errado, com a vida toda torta. E o Senhor usa o Jeremias e fala: não, está para vir o cativeiro. Vocês são coração duro, vocês não se arrependeram. Os inimigos estão aí nas portas. É tempo de se humilhar, é tempo de se rasgar. E o profeta dizendo, vendendo prosperidade, vendendo riqueza, vendendo tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir. E hoje não é assim também? Vai lá que tem um irmão que revela tudo. A pessoa que é a profecia, que é não sei o quê. Deus fala na Bíblia toda sobre ele. E sabe o que ele fala? Que esses profetas profetizaram não da minha parte, mas da vaidade do seu coração. Profetizaram segundo a vaidade, a soberba do seu próprio coração. E o povo que está atrás dessas coisas, que querem milagre, que querem cura, que quer dinheiro, são iludidos pela própria ilusão do coração, porque não querem a palavra do Evangelho. Ou então assim, o crente que está com raiva do outro, que brigou com o outro, fica torcendo para Deus pesar a mão sobre a vida do outro, para fazer justiça. Se eu orar para Deus castigar alguém, a minha oração não está sendo uma oração segundo o coração de Deus.
Primeira coisa que eu preciso é perdoar e amar os que me fazem mal. Aqui louvor, minha vitória tem sabor de mel. Os que não te ajudaram agora vão ver. É um louvor da vingança. O Renato Russo canta é preciso amar, e o crente que fala que é crente está cantando que a vitória, que os inimigos vão ver a minha vitória, vão passar e vão me ver. Quem que é mais crente na mensagem? Eu sou mais o Renato Russo. Tem louvores que não tem contexto bíblico. Tem louvores que é da vaidade do coração. O Legião Urbana está mais alinhado com a Bíblia do que louvor de alguns crentes. Não. Ninguém é juiz da consciência e da vida de ninguém. Se Deus vai tratar com a sua vida, é você e Deus. Ninguém tem que falar nada. Se Deus está tratando com a minha vida, aí fica aquela torcida de futebol esperando a desgraça acontecer na vida da pessoa. Amém? Então, a primeira coisa, não confunda os seus sentimentos, suas vontades, seus anseios com a vontade de Deus. Pode às vezes coincidir, mas não é a mesma coisa. Segundo lugar, não chame de palavra de Deus aquilo que é uma preferência ou uma opinião sua. Não chame de palavra de Deus aquilo que é uma opinião sua. Você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha opinião sobre vários assuntos, mas não chame de palavra de Deus. O que o Saul disse? Ele disse: maldito todo aquele que comer. Opa, qual é a base bíblica para você amaldiçoar esse povo? Qual é a base bíblica para você decretar alguém amaldiçoado se comer? Se a Bíblia diz que todo alimento sendo recebido com ações de graça é santificado e abençoado, tem algum versículo na Bíblia que nos diz que é maldito aquele que se alimentar? Não. Segundo erro de Saul, e aqui eu quero dar uma palavra para os legalistas, porque os legalistas têm um problema muito sério. Tem vários, né? Mas eu vou dizer aqui, um dos maiores problemas dos legalistas, sabe qual que é? Os irmãos do legalismo, vejam, os irmãos da lei, os irmãos da linha dura, eles querem que as regras que eles vivem sejam as regras para a vida dos outros. Você entendeu? O legalista, ele acha que todo mundo tem que estar dentro dos padrões que ele adotou para ele. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Roupa. Mulher tem que andar de saia comprida e homem tem que usar gravata. Isso é legalismo. A Bíblia não estabelece grife para crente. A Bíblia não estabelece que mulher tem que andar de saia. Isso é legalismo. O legalismo quer controlar a roupa das pessoas. Vocês ainda pegaram um tempo bom, mas eu que me converti há mais de 30 anos, a coisa era feia. Uma vez nós estávamos numa vigília, lá no meio do mato, lá em Parelheiros, o pessoal do Mica. A nossa igreja era uma igreja jovem, descolada, a pastora estava de calça, todo mundo de calça. E era uma vigília de duas igrejas, a nossa igreja e uma igreja legalista. Sabe o que aconteceu, Carol? Nós estávamos ali, a gente ia louvar, ia participar também. O nosso pastor não estava e o pastor da igreja também não estava. Estava só os irmãos, a mulher do pastor, as irmãs. Veio uma mulher com uma saia até lá embaixo, começou a profetizar: assim diz o Senhor,
Eis que hoje eu vou fazer um concerto no vosso meio, porque as vossas vestes não agradam ao Senhor. Começou a apontar para as mulheres da nossa igreja. A nossa pastora levantou e falou: olha, eu não aceito essa profecia, isso é uma falsa profecia. Lembra disso? Até o Landão estava no meio. Landão pegou um texto de Ezequiel onde Deus colocou brinco, joias em Israel, e foi um pau. A igreja dividiu no meio, metade para cá, e eu era novo na fé. Eu disse: eu não estou entendendo nada, mas está na hora o negócio. Para resumir, virou. Por quê? Porque o legalista, ele quer que o mundo se ajuste à visão dele. Mulher tem que se vestir desse jeito, homem tem que se vestir daquele. Outra área que o legalismo gosta de meter o bedelho, em comida. Não, crente não pode comer carne de porco. Crente não pode comer chouriço, que é a carne de sangue, porque lá no Velho Testamento fala que não pode comer sangue. E aí ele quer tocar na dieta. Uma vez eu fui com um pastor, num restaurante, muitos anos atrás, e lá servia chouriço. Ele falou: não, misericórdia, isso aí eu não como. Então na cabeça dele, crente não come chouriço. Eu como chouriço, como linguiça, o que tiver para comer eu como. Só se eu não gostar mesmo da comida. Ou comer coelho, porque no Velho Testamento fala contra essas coisas, mas tem uma razão por quê. Entende? Não é uma questão de calor, carne de porco. Imagina no deserto, os tipos de alergia que havia naquela época. Como é que Deus vai explicar alergia para um povo acabou de sair de uma escravidão? Não tem como. Então não dá para você pegar o Velho Testamento e aplicar para o Novo. Outra coisa que legalista gosta de meter o bedelho, em namoro. Quem que já ouviu a frase assim: crente não namora, crente casa? Isso é uma frase legalista. Como é que você vai casar com uma pessoa sem conhecer? Como é que você vai casar com uma pessoa se você não conhece a pessoa? Não é que crente transa antes do casamento, não, mas crente precisa namorar, precisa pegar na mão, precisa dar uns beijinhos, umas bitocas. Não é lógico que tem que beijar, tem que ver se rola uma química. Você não vai namorar com o espírito, você não vai casar com o espírito. Aí os crentes inventaram essa coisa de que crente não namora, crente casa. Não, crente namora sim. E se não rolar uma química, cai fora. Não é só isso. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Você acha que se o Jonas não tivesse sentido aí um fogo a mais pela Carol, tinha casado? Não tinha. E a Carol também. Carol? Tem que rolar uma químicazinha. Vocês dois aí no fundo se contenham, viu? Entende? Então, eu tenho uma igreja aqui no interior de São Paulo, não vou falar o nome, que os crentes não podem namorar na igreja lá. Não pode se beijar. Isso é a igreja querer controlar a vida das pessoas. É a igreja entrar numa área que não compete. São Paulo tem uma também. Tem, né? Tem várias. Outro exemplo de legalismo. Presta atenção aqui na mensagem, mulher. Outro tipo de legalismo aqui, ó. Tipo de música que crente ouve. Crente não ouve música do mundo. Não, eu vou ouvir da onde? Do espaço? Da lua? Se a música que eu não ouço é do mundo, então é do além, de onde que eu vou ouvir? Pode rir, dona Vilma, pode rir. E se é um outro, eu ouço. Eu gosto de Djavan, eu gosto do Chico Buarque, gosto do, como é que chama? Ivan Lins. Agora eu não gosto de funk. E se rola, e se pega, esfrega, isso aí eu não gosto.
Mas uma boa música eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir uma boa música em casa. Então a cabeça de muitos crentes, porque ele não ouve, ele não quer que também ninguém ouça. Então esse é o legalismo, é você elevar as regras humanas acima da palavra de Deus. A Bíblia não diz que eu não posso ouvir uma boa música. Agora tem louvor que é tão ruim que nem o diabo quer ouvir, tão ruim que é. Uma pessoa que faz uma música dessa, que é Minha Vitória de Sabor de Mel, está endemoniada para fazer uma música dessa, não é possível. E o crente, e às vezes o cara do mundo escreve, faz uma letra, uma poesia. Então você é que tem que decidir o que você ouve e o que não ouve. Agora é lógico, você vai ouvir uma música que vai te deixar deprimido, você vai ouvir uma música que vai te deixar para baixo, que vai te entristecer, então não ouça. Mas uma boa música é bem-vinda. Outra coisa, as pessoas que oram de joelho, essa é a maneira certa de orar de joelho. E não gosto daquela igreja não, porque o pessoal não ora de joelho. Você quer orar de joelho? Você ora de joelho. Quem quiser orar em pé, quem quiser orar sentado. Jesus orou na cruz, Jonas orou dentro da barriga do peixe. Então o legalista, ele quer que as pessoas, que orar de joelhos. Você já foi igreja assim? Eu não tenho nada contra, mas você já foi igreja assim? Quando você vai chegando na igreja, todo mundo vai ficando de joelho? Isso é um costume, não é um princípio bíblico. Precisa separar o que é princípio e o que é costume. Se a tua igreja tem o costume de ajoelhar, ajoelha. Mas eu não posso achar que eu sou obrigado a isso. Está entendendo? Por exemplo, muitos cristãos lá nos Estados Unidos, eu notei isso. Eles são legalistas em relação ao que eles chamam de homeschooling, que é a educação domiciliar. Amém, irmãos? Tem muitos cristãos que acreditam que se você não faz homeschooling com teus filhos, você é um crente meia boca, porque é você que tem que ensinar aos seus filhos matemática, geografia, todas as coisas. Então mistura esse assunto. Se eu sou cristão, não quero colocar meu filho, não quero fazer homeschooling com ele, e quero que ele aprenda lá fora, ele aprende, Os valores quem ensina são os pais. Agora geografia, matemática, essas coisas é a escola. Amém? Não é a escola que vai dar educação para os teus filhos. A educação vem do lar. Mas eu não vejo uma família que faz homeschooling mais espiritual do que a que não faz. Então isso também é um legalismo. Sr. Cristiano, perdoe, veio na minha mente agora, em termos de usos e costumes. Me lembro uma ocasião, eu estava na casa do pastor Paulo, na sala, sentado, conversando com ele, e a conversa que ele trouxe foi sobre o uso e costume que as mulheres têm de usar sempre saia. Na hora, olha o que me veio na cabeça. Eu conversando com ele aqui, e a esposa dele sentada. A primeira ainda, né? Ela era linda, bonita, umas pernas lindas, né? E na hora que ele falou isso, olha o exemplo, eu fui buscar isso. Eu falei, pastor, falando me perdoe, mas a nossa irmã, tem todo o respeito para ela, sua esposa, está aqui, ó. Se ela tivesse esse negócio cumprido, eu estaria chamando a atenção para estar mostrando as pernas dela. Pernas bonitas, né? Ele ficou assim. Ela ficou toda sem graça. Olha o exemplo na hora que me veio na cabeça. E não adiantou, né? A igreja dele com saia, quando ele pegou foi com saia com tudo, né? Isso é o que? Amém. Terceiro lugar. Veja se a sua motivação, né?
veja se sua decisão ela está motivada pelo amor e pela misericórdia ao próximo. Se essa decisão ela está sendo impulsionada pelo amor e pela misericórdia. Sabe por quê? Lá no versículo 45 diz assim: porém o povo disse a Saul: morrerá Jonas, que efetuou tamanha salvação de Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Olha a diferença entre a atitude de Saul e a atitude do povo. O Saul queria de qualquer jeito punir o filho, e o povo estava cheio de amor, dizendo: não, você não vai fazer isso, ele não vai morrer. Em outras palavras, Deus mandou fazer isso, mas onde é que está o amor? Como é que Deus ia dar uma ordem absurda dessa? Hoje no meio cristão está cheio de gente pregando assim, gosta de pregar duro. Fico só vendo. Lasca o rei na igreja. Meu amigo, se você não tiver, por mais imperfeita, por mais pecado, por mais errada que a igreja seja, ela é a menina dos olhos do Senhor. Deus ama a sua noiva. E nenhum pastor tem direito de sentar o cacete na igreja, porque ela não é tua nem minha, ela é de Jesus. Ah, mas Jesus entrou no templo com o chicote. Ele é o dono da igreja, ele entra com o chicote, ele entra com o cacete, com o pau, o que ele quiser. A igreja é dele. Eu não posso bater na igreja de Cristo. Eu não sou dono da igreja. Não, porque o pastor vai lá na internet e senta o pau nos crentes. Mas esse cara precisa ler a carta de João. João foi apóstolo de Jesus. Quando ele vai falar de pecado, ele diz: filhinhos, não pequeis. João, ele fala: filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, o que é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Olha a diferença. Então, tudo que você for fazer, que envolve uma decisão, que envolve falar com pessoas, pergunte-se sempre assim: isso vai edificar a pessoa? Se eu falar dessa maneira, isso vai construir, isso vai edificar? O reino de Deus vai ganhar com isso? Isso vai abençoar a minha família? Isso vai abençoar a família dos outros? Uma vez tem um pastor lá em São Paulo, ele contou numa pregação dele. Hein, pai? Essa história, não sei se eu lembro, mas uma igreja lá em São Paulo também que nós pertencemos. Chegou uma mulher, antes de começar o culto, queria falar com o pastor da igreja, uma igreja grande lá em São Paulo. Aí avisou a secretária falou: pastor, tem uma irmã aqui, ela disse que é uma serva de Deus, uma profetisa, ela tem uma palavra para o senhor. O pastor falou: pode falar para ela entrar. O pastor, eu estava em casa orando lá, Deus colocou no meu coração, e tem uma palavra de correção para a tua igreja, que a tua igreja tem pessoas que estão, crentes que estão andando fora do caminho do Senhor, bebendo, não sei o que, eu tenho uma palavra de Deus, não sei o que. O pastor falou: eu não aceito isso que você está falando. Como assim, pastor? Eu não aceito. Sabe por quê? Primeira coisa, uma característica do profeta. O profeta, ele fala da parte de Deus, mas o coração dele está cheio de compaixão e de misericórdia. E enquanto a irmã está falando, eu não vi um minuto de misericórdia no teu coração. Então eu não aceito essa profecia. A senhora não vai falar nada na igreja. Porque a primeira coisa que o profeta faz, ele chora pelo pecado do povo. Minha esposa pregou aqui sobre o profeta Oséias. O profeta Jeremias é o profeta chorão.
Eu li um livro um tempo atrás, sobre o inferno. E uma o preâmbulo, logo no início do livro, sabe o que o cara fala? Se ao pensar, era um livro, eu estudei sobre o inferno, tudo sobre o inferno, como que é o inferno, enfim, tudo sobre o inferno, a doutrina do inferno. Ele falou, mas se o teu coração não leva a chorar pelas almas que vão para o inferno, não leia o meu livro. Porque antes de eu dizer para o ímpio, você vai para o inferno, eu tenho que sentir uma compaixão por essa alma que está se perdendo. Eu tenho que dizer, Deus, essa alma vale mais do que todas as coisas, Senhor. Eu tenho que ter compaixão dessa alma. Entende? Se eu for falar para uma pessoa que você vai para o inferno, isso é muito sério. É uma verdade, mas eu tenho que falar isso não é com raiva. Eu nunca vi isso aí. Você fala para o cara, então vai para o inferno. Você não quer Jesus, então vai para o inferno. Está errado. Esse não é o espírito do Evangelho. Porque o cara não quer o Evangelho, você manda o cara para o inferno. Não é esse espírito de Jesus. Jesus, até o último momento, quando ele estava lá na cruz, a nação estava dizendo, crucifica. O que foi que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão chamando sobre a vida deles, o que eles estão evocando. Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Sabe o que eles estavam pedindo? Juízo de Deus. Jesus falou, Pai, não imputa esse pecado a eles. Eles são inconsequentes, eles não sabem o que é a realidade. Então, para você falar do inferno, ou para você dizer uma palavra de Deus para uma pessoa, se você não tiver o teu coração cheio, saturado do amor de Deus, nem chame a atenção de ninguém. Até para você corrigir um irmão, o que diz Gálatas capítulo 6? Se você vê algum irmão em falta, corrigir o tal com mansidão, vigiando para que você também não caia na mesma tentação. Para você confrontar uma pessoa, você tem que ter muita certeza que você já confrontou o seu pecado. Porque se você simplesmente aponta o dedo, um dedo, eu tenho 3 apontando para mim aqui. E a Bíblia diz que com a medida que eu medir o meu próximo, é a medida que eu vou ser medida. A medida que eu julgar, é a medida que eu vou ser julgado. Então, irmãos, qualquer pregação, qualquer palavra, qualquer aconselhamento, se não for cheio de amor, de graça, não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Eu quero terminar essa pregação para a gente ceiar. Com um trecho da Bíblia. Presta atenção no que diz a Bíblia, para a gente terminar aqui, irmãos. Tiago faz a pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante digno proceder. Tem que ter procedimento. Pessoa é sábia, então mostre com as suas atitudes, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Vocês estão mentindo contra a verdade. E ele diz mais: esta não é a sabedoria que desce do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e sentimentos facciosos, disputa, né? Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Para terminar,
A sabedoria, porém, lá do alto. Ou aquela pessoa tão sábia, aquela pessoa conhece tanto a Bíblia, aquela pessoa tão íntima de Deus, aquela pessoa tão espiritual. Será que é mesmo? Vamos ver agora. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável. Agora, irmãos, plena de misericórdia. A sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sua casa precisa ser uma casa de paz. A minha casa precisa ser uma casa de paz. Se está voz mais alta, se está batendo panela, batendo porta, gritaria, está faltando a sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus, ela tem que ter fruto. Não adianta, vamos supor, eu tenho que chamar a atenção do irmão Jonas. Um exemplo. Eu tenho que ir com toda a brandura. Não posso chegar, você está errado, porque não sei o que, não sei o que. Não, não é assim, esse não é o Espírito de Jesus. Tem que falar para você, se tiver que te chamar a atenção, corrigir você. Você tem que sentir que eu estou chamando a atenção, movido pelo amor. Até a disciplina, sabia aquele crente que você coloca no banco? Eu acredito que é bíblico você disciplinar o crente. Mas não é isolar o cara, fazer o cara se sentir um pecador miserável na igreja. Isso não, o propósito, até a disciplina na Bíblia é com o propósito de restaurar. Eu já fui esse pastor meio linha dura assim. Mas eu tenho vergonha, hoje eu olho para trás e falo, era a imaturidade. Aí não deixa o cara ceiar, não deixa... Não. Primeiro que não tem nada que impede você de participar da mesa do Senhor, biblicamente. Examine-se o homem a si mesmo. A ceia é um exercício de consciência. Não é um exercício disciplinador. As igrejas colocaram a disciplina. O irmão está disciplinado, vai ficar sem ceia. Aí ferrou, né? Que além de estar na disciplina, você não vai ter comunhão com Cristo. Não tem nada que pode impedir você de ter comunhão com o teu Senhor. A ceia não é castração, não é fazer a pessoa se sentir miserável, gente. A disciplina é você corrigir aquela pessoa para ela refletir. Mas não pode faltar amor. Amém? Quando você peca, quando eu peco, Deus muda o jeito. Deus não muda. Ele é fiel e justo. Nós temos um advogado junto ao Pai. Isso que eu acho lindo entre Jesus e a religião. A religião é legalista. A religião, ela é controladora de comportamento, Jonas. E Jesus não é assim. Como é que nós estudamos sobre a mulher pega no adultério? O que foi que Jesus falou para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Pedro traiu Jesus. Jesus pôs Pedro de banco? Não. Jesus fez uma coisa muito mais difícil. Falou, agora você vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Olha como que Jesus trai. Olha como que Jesus trata o cara que pisou na bola com ele. Dá mais responsabilidade para ele. Tipo assim, nem eu acredito em mim mesmo, Jesus acredita em mim. O cara traiu Jesus, aí Jesus falou, olha, não esquece de abrir o culto domingo, viu? O microfone está te esperando. É inverso. Pedro, tu me amas, então cuida dos meus cordeirinhos. É um reino de ponta cabeça, contrário do que é o mundo. O maior seja o menor que sirva. Amém? Esse é o exemplo bíblico que nós temos na palavra do Senhor.